Desconfio. Isso aí. Só se apresentar aí e manda abraço. Beleza. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui, pessoal. Exibição. Pelo menos para mim aqui está carregando. Não sei se vocês já estão enxergando a tela cheia. Tá com a tela preta. Tá com a tela preta. Ela está com a tela preta, ainda não estamos enxergando. Estão enxergando agora? Agora foi. Passa aí para Agora ver sim. se vai. Aí, passou. Uhum. Beleza. Deixa eu voltar aqui para ele. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer pessoalmente na aula aqui para o professor, mas como ele está ausente, o Miguel está conduzindo, mas deixo já o meu agradecimento ao professor Marcos pelo convite, tá? Agradecer também ao Miguel, que está conduzindo, né? E para mim é muito gratificante estar compartilhando um pouquinho desse novo método com vocês, porque para mim é muito recente, né? Eu estou para finalizar o mestrado agora, no final do ano, agora em novembro, no máximo, e é um trabalho que veio sendo desenvolvido ao longo da dissertação, com o apoio do professor Marcos, com o apoio do professor Simões, e é muito legal, né? Porque no período passado eu estava assistindo a apresentação de outros métodos na turma de métodos e agora estou apresentando um método que a gente veio trabalhando em conjunto. Bom, meu nome é Lucas Hermógenes, estou concluindo o mestrado, tá, de engenharia de produção, e o foco, né, é o apoio multicritério à decisão, né, dos professores Carlos Conceição Simões Gomes e o professor Marcos Luiz Santos. E aí, o professor Marcos ele pediu para eu desenvolver uma aula sobre o método Soares-Moura 3NAG, que é o método que a gente está vindo estudando na dissertação, né, e ao longo desses 2 anos de mestrado. Tá? Vamos lá. Bom, e aí, para eu iniciar falando sobre o método trabalhado na dissertação, se eu estiver correndo muito, vocês podem me interromper, se tiver alguma dúvida, tá bom? Bom, então, para iniciar, né, método Soares-Moura 3NAG. Então, é um método híbrido, né, a junção de 2 métodos, que é o método Soares, o método Moura, e um trabalho com a adição de 2 normalizações e uma ordenação absoluta global. Eu vou chegar lá mais para frente. Mas, então, assim, como ele é um método híbrido, né, uma junção de 2 métodos, vou começar falando um pouquinho do método Soares, que é o método que utilizamos para fazer o cálculo dos pesos, né, os pesos que são atribuídos aos critérios na resolução do nosso problema. O método Soares ele foi desenvolvido e publicado em 2010, tá? Pelos 3 autores, né? A professora Kersulien, pelo professor Zavascas e pelo professor Turskins. E, assim, pelo menos para quem tem estudado os métodos que o professor Zavascas está envolvido, ele tem uma linha de pesquisa muito grande, né? Soares, Moura, Critique, enfim, ele está envolvido em
outros métodos de apoio multicritério à decisão. E o método SUARA foi desenvolvido por eles, é um método matematicamente simples de resolver, e é um método que calcula o peso dos critérios, né? Igual a gente consegue calcular com SAPEGO, igual muita gente calcula com HP, e ele é bem simples. Então, é um método recente, é um método de 2010. E a principal característica do método SUARA é que ele estima a opinião de um grupo de especialistas, tá, em relação a determinado processo. Então, ele é um método que, basicamente, né, ele ou você trabalha com ele sozinho, né, sendo você o único tomador de decisão, ou você com um grupo de decisores. Mas que, para que isso aconteça com grupos de decisores, é necessário que exista um consenso, né? Todos os decisores eles precisam concordar em algumas etapas do processo do SUARA para que, ao final, né, o método consiga indicar o peso de cada critério. Bom, para iniciar a pesquisa sobre o método SUARA, né, e entender qual que está sendo a importância do método, né, nas novas publicações, né, se ele está sendo muito utilizado, se ele não está. Então, precisei fazer uma pesquisa sobre o método, até para saber se a facilidade matemática dele está sendo aproveitada por outros pesquisadores. Então, ao pesquisar, eu encontrei 310 artigos, né, numa pesquisa inicial na base Scopus, e eu fui filtrando para poder entender desses artigos quais eram artigos que apenas estavam utilizando o método SUARA, né, quais eram artigos que eram híbridos, né, junção do SUARA com algum outro método, então era um novo método, e quais eram artigos de extensão. Pegou o método SUARA e fez alguma modificação na operação dele, mas não juntou ele com nenhum outro método, e aí eu tenho uma extensão desse método, né? É uma nova abordagem para ele. Então, desses 64 que eu encontrei híbridos, 51 foram pela base Scopus e 13 pela Web of Science. E das extensões, eu encontrei 3 na base Scopus e 3 na Web of Science. Então, quando a gente olha e verifica que de 2010 para cá, eu já tenho 64 métodos que surgiram a partir do método SUARA, fica visível que as pessoas estão utilizando bastante ele, porque é relativamente simples de utilizar. E aí fui mais a fundo na pesquisa para poder observar a produção anual do método. E para poder fazer essa pesquisa, né, a partir de um pontapé inicial da base Scopus, eu utilizei a ferramenta Bibliometrics, tá, pelo R, para poder conseguir ter uma visualização melhor dos dados. Então, de 2010 até 2022, esse método está sendo bastante utilizado, né? 2021 a gente teve 77 publicações. A média de citação dele também é bem relativa. Então, assim, o primeiro método, que é o de 2010, ele é o mais citado. Então, ele é um método que está sendo bem utilizado. Tá? Se a gente for ver a produção por área, ele é fortemente utilizado na engenharia, mas ele também é amplamente utilizado em outras áreas. Então, a gente consegue observar a aplicação do método tanto na engenharia quanto na neurociência. Então, ele é um método que está já sendo abordado por diversas áreas de atuação, para resolver problemas variados. Foi. Bom, trouxe aqui também o índice H das fontes mais relevantes, né, que tiveram, que o método foi publicado, tá, nessas revistas. Então, isso é importante. Por que eu estou trazendo produção anual, índice H de fonte, né, vou mostrar índice H de autor,
porque isso dá um norte para a gente, né? Quais são os locais que mais estão aceitando trabalhos, né, do método que eu estou pesquisando? Então, isso é um forte indicador de que, se eu fizer um bom trabalho e, de repente, tentar publicar em uma revista dessa, num jornal desse, eu tenho indícios de que trabalhos que utilizaram a mesma ferramenta foram aceitos lá. Então, isso é um bom indicador para a gente, né? A gente consegue fazer uma boa análise, né? Da onde a gente consegue mandar o nosso trabalho. E observar os autores que são mais diferenciados, né? Então, assim, o professor Zavascas e o professor Tuxin são os autores que têm o maior índice H quando o assunto é o soar, porque são os autores principais e os mais referenciados. Quando a gente olha os países, né, que mais estão publicando assuntos, né, do método Suara, a gente observa que o Irã, ele é o país que tem mais publicação do método, mas a gente já tem publicação do método no Brasil. Então, isso é muito interessante, né? Um método recente, o Brasil já está ali entre os 15 países que estão publicando sobre o método. Isso é bom porque mostra que nós, como pesquisadores brasileiros, está atento, né, às novidades dentro da pesquisa operacional, do apoio multicritério de decisão, e a gente já está trabalhando nesses novos métodos. Aqui eu utilizei a ferramenta VOS Viewer para poder verificar, dentro desses 310 artigos iniciais que eu pesquisei lá na base de Scopus, quais eram as palavras que tinham que mais estavam aparecendo ali, né, nas palavras-chave. E aí a gente consegue observar algumas clusterizações. A gente tem um grupo ali de vermelho, um grupo de verde ali embaixo, um grupo de azul, mas basicamente resolvendo assuntos distintos, mas basicamente as palavras mais fortes estão sempre ali na tomada de decisão, né, no próprio método Suara, planejamento, enfim, teoria da decisão. Então, assim, é um método que está sendo utilizado em várias vertentes para aplicações variadas. E aí a gente entra efetivamente nos 5 passos necessários para poder fazer o cálculo do método Suara. E são basicamente esses passos, e a matemática do método ela é só essa, comparada a alguns métodos que a gente olha, né? A gente pega um artigo pela primeira vez e toma um susto com a parte axiomática ali do método. Então, o que eu preciso fazer primeiro com o usuário? Eu preciso ordenar os critérios. Pô, mas se eu estou calculando o peso do critério, como que eu vou ordenar o critério? Vamos lá, como que o método funciona? Eu tenho um grupo de critérios ali, qualidade, custo, tempo, mensalidade, enfim. E para eu iniciar, eu preciso dizer o seguinte: olha, na minha percepção como decisor, ou na percepção do nosso grupo, né, o critério custo ele é mais importante que o critério qualidade. Depois do critério qualidade, o critério tempo de entrega é mais importante e assim sucessivamente. Então, é necessário que haja essa ordenação inicial, tá? Do ponto de vista dos tomadores de decisão ou do tomador de decisão, para poder depois a gente seguir com os passos matemáticos do método. Então, a gente já diz ali quais são os critérios mais importantes. O que ele vai dizer depois beleza, de acordo com os critérios que você ou o seu grupo indicou sendo os mais relevantes, em ordem, isso daqui é o peso deles. E é esse peso que a gente vai usar lá na frente no método Moura, ou você pode usar em qualquer outro método que precise da inserção dos pesos. Então, o primeiro passo, a gente faz essa ordenação, né, primária. Depois, a gente vai calcular a importância comparativa de valor médio SJ. E esse segundo passo, eu vou mostrar, eu tenho um Excelzinho aqui, para indicar como que isso é simples, mas é fazer uma comparação paritária. Então, se eu estou dizendo um exemplo que a qualidade vem em primeiro lugar e que o custo vem em segundo lugar,
eu vou virar e falar assim, olha, quanto que o custo ele é menos importante que a qualidade? E aí você vai dizer, olha, o custo é menos importante que a qualidade, 20%. Então, isso é a importância de valor comparativo médio. Você diz para o método que o segundo colocado naquele ranking principal é 20%. Aí que o terceiro, em relação ao segundo, ele é pior, 70% na sua visão, isso é muito subjetivo. Que o quarto, em relação ao terceiro, ele é 10% pior. Você faz isso até o final. Próximo passo é pegar esse valor que você disse, que é 20%, é 0,2, 0,3, enfim, em valor decimal, e somar 1. Tá? Depois que eu somo 1, eu faço um cálculo do peso, e depois eu faço uma normalização desse peso. E aí no Excel eu vou mostrar para vocês como que isso vai ser melhor explicado. E aí acabou o método SUARE. Tá? Bom, antes de entrar lá no método SUARE no Excel, para demonstrar esses 5 passos, eu vou seguir na sequência lógica, vou entrar no método Moura, e lá no Excel já vou demonstrar um seguido do outro, que fica mais simples de entender quando a gente está metendo a mão na massa lá no Excel. Tá? E aí a gente entra no método Moura, então resolvemos o SUARE, conseguimos verificar qual que é o peso que o método indicou, a gente vai partir para o método Moura. Depois que a gente entra no método Moura, o método Moura, o que ele vai pedir? Ele vai pedir os pesos. O método ele precisa que a gente diga para ele quais são os pesos do critério. Tá bom? O método ele foi desenvolvido em 2006, tá? Também pelo professor Zavascas e pelo professor Bravas. E é um método que, matematicamente, também é simples de resolver. Para poder fazer uma pesquisa mais específica do método, eu encontrei 396 artigos, né, que utilizaram o método Moura. Desses 396 artigos, 36 eu observei que são híbridos. Né? E aí, dentro desses 36, eu trouxe aqui para vocês observarem de onde eu tirei esses 36 artigos aí. Então, 29 saíram lá da base Scopus, 5 da Web of Science, 1 foi do SBPO, que foi um trabalho publicado por um colega nosso, que é o Vitor, que na verdade, ele já concluiu o mestrado dele, no semestre passado, e uma dissertação que foi uma nova proposta do Igor, que utilizou o método Moura, né, que ele publicou o BWM Moura. BWM para cálculo de peso e Moura para ordenação das alternativas. E métodos de extensão, né, métodos que o autor ele mexeu na matemática ali do Moura, eu encontrei 13, onde 12 eu busquei lá na base Scopus e 1 na Web of Science. Ele é um método muito utilizado na Índia, tá? E aqui eu trouxe os países que têm mais relevância, né, com maior frequência. Então, o Brasil ele utiliza muito pouco o método Moura, a Índia é forte, a Índia, a Turquia. As fontes mais relevantes do método Moura, né, para a gente saber se publicar um trabalho usando o Moura, para quais locais que seriam mais interessantes a gente estar enviando para um jornal internacional. E eu trouxe um mapa de produção científica por país, né? E tudo isso a gente consegue fazer pelo Bibliometrix, que é lá um pacote do OER, que a gente consegue ter toda essa visualização só fazendo o upload do CSV, que a gente baixa lá da base Scopus com todos os dados dos artigos, tá? Então, a gente consegue ver que realmente, né, aquela região ali da Índia, Turquia, né, a gente tem um azul mais forte, é onde ele está trabalhando, ele está muito fortemente utilizado. Aqui o mapa ele diz que o Brasil ele tem alguma publicação,
Mas provavelmente deve ser alguma coisa bem pouquinho também, 2, 3 publicações, que eu trouxe ali no slide anterior, se não me engano, os 10 países mais relevantes, né, com maior frequência. O Brasil deve estar lá por 15, mais ou menos. Bom, aqui o índice H das fontes mais relevantes, né? E a publicação do método pelos 20 autores mais relevantes. Então, o professor Zavascki e o professor Brown, né? Os autores do método disparados aí na frente do terceiro autor que está publicando bastante no método Moura. Ele também é um método que vem sendo bastante utilizado, tá? Desde 2006 até 2022, né? Assim, 2021 com 67, se eu não me engano, o método Suarez tinha passado de 70. Então a gente consegue observar que o método Suarez, mesmo sendo mais recente, ele ainda está sendo mais utilizado, né, que o método Moura, né? Tive mais publicações em 2021 do método Suarez do que do método Moura, mas que, por ser um método novo, né, comparado aos métodos que a gente tem, né, HP da década de 70, o Prometeu também, se não me engano, é na década de 80, o Macbeth, se não me engano, é de 92 ou 94. Então, a gente tem aqui dois métodos que são mais novos, mas que estão ganhando espaço, né, no nosso campo de pesquisa, de apoio multicritério à decisão. E aí entramos aqui no passo a passo do método Moura, que é basicamente bem simples também, quando a gente olha, é um pouco mais complexo matematicamente do que o SUAR, mas é simples. Então, o primeiro passo é a gente coletar os dados para montar a matriz de decisão. Tá? Então, levantar quais são as alternativas, né? Quais são os dados relativos dos critérios para cada alternativa, a gente monta a matriz de decisão. E depois que a gente monta essa matriz de decisão, a gente faz o processo de normalização, né? A gente deixa todos os elementos da matriz, né? Um custo que é real, um valor em percentual, um valor que a gente verificou na escala líquida, que vai de 1 a 5, enfim, a gente deixa todos eles na mesma unidade de medida. Tá? Depois a gente faz a subtração das somas. E o que é essa subtração da soma? É verificar todos os critérios que são monotônicos de lucro, somar todos eles para cada alternativa. Depois eu verifico quais são todos os critérios monotônicos de custo, somo todos eles para cada alternativa. E aí eu faço essa subtração. Eu diminuo a soma dos critérios de lucro pela soma dos critérios de custo para cada alternativa. Né? Vou ter um valor, e aí esse valor eu consigo fazer já a ordenação do método Moura, que é uma ordenação decrescente. Então, o método sempre vai indicar que os maiores valores são as melhores alternativas. Resolvido Moura. Tá? O autor ele também utiliza, no artigo, uma segunda ordenação, que é a ordenação Chebyshev-Min-Max. E é uma ordenação que é mais fácil eu estar explicando quando a gente estiver vendo o mão na massa, que ela me traz uma segunda ordenação que é crescente. Então, os menores valores são os mais indicados. Então, o que a gente tem? Moura, o maior é o melhor, né? E ordenação Chebyshev, o menor é o melhor. Né? A gente tem ali polos distintos ali que indicam as melhores alternativas. E aí a gente entra no método Suara-Moura, que é a junção desses dois métodos. É o método Suara com o método Moura, tá? E a gente tem o método compensatório, né? Quanto mais... o que é o método compensatório? Né? Se eu tenho um critério que ele tem um valor muito forte, ele, obviamente, ele vai influenciar na ordenação final, no resultado final. E o método Suara-Moura ele foi proposto em 2019, né? O que me espanta é que nenhum outro autor antes percebeu que em 2010 eu tinha o Suara, 2006 eu tinha o Moura, e só em 2019 que alguém publicou a junção dos dois métodos.
e aí ele foi publicado lá no Irã, se eu não me engano, onde fortemente a pesquisa acontece, né, desses métodos. Eles juntaram os dois métodos e proporam esse método híbrido. E agora eu estou pegando esse método híbrido que eles proporam em 2019 e estou fazendo algumas modificações, acrescentando normalizações e resolvendo um problema que eu observei ao longo da pesquisa. Então, vamos lá. Aí, o que eu vou fazer? Então, o que eu fiz aqui? Para ficar bem um pouco mais claro, né? Eu tenho Moura 2006, tenho Suara 2010, eu tenho Suara Moura em 2019. O que eu estou fazendo? Eu estou acrescentando duas normalizações, eu estou incluindo uma ordenação absoluta global, e eu vou explicar o porquê disso. Eu estou implementando isso em Python para poder resolver as equações do método, e aí surge o Suara Moura 3NAG, que foi aceito agora para o SBPO, e eu vou apresentar esse método, né, junto com o grupo de pesquisa lá em Juiz de Fora, agora em novembro. E aí nasce o novo método, tá? Que além de ser um método híbrido, é um método que eu estou propondo resolver uma situação específica que eu observei ao longo desses 2 anos de estudo. E o método, o que eu fiz para ele ficar um pouco mais fácil da gente entender quando estiver trabalhando na execução dele, né, para poder resolver. Eu fiz um passo a passozinho, um framework, ele tem 18 etapas, mas tem 18 etapas porque chega um momento que ele fica repetitivo por causa da adição dos dois processos de normalização, tá? Então, qual que é a primeira etapa dele? A primeira etapa dele, ele vai do 1, que é do entendimento e análise do problema, até o 8, que é calcular a ordenação absoluta nessa primeira normalização. Então, o que é esse primeiro bloco? É aplicar o Suara Moura. Fazer cálculo de peso, pegar o peso, colocar dentro do Moura, calcular e ter a ordenação final. E aí, eu pego essa ordenação, esses extremos, né? Moura, ele ordena de forma decrescente, Chebyshev, que está dentro do Moura, ordena de forma crescente, e eu faço uma ordenação absoluta, que é pegar um menos o outro e verificar qual que tem a maior distância. Então, se eu tenho uma alternativa onde ele foi melhor no Moura e foi melhor pela ordenação Chebyshev, o que ela quer dizer? Que ele foi o mais pontuado no Moura e o menos pontuado ali no Chebyshev. Então, eu diminuo um pelo outro, que apresentar maior distância, né, porque estão em polos distintos, ele é a melhor opção. E aí eu paro nesse ponto, que é o ponto da ordenação absoluta nessa primeira normalização. Acabou o primeiro bloco. Segundo bloco, eu rodar o método novamente. Então, eu utilizo a mesma matriz de decisão que eu verifiquei, né, no início do problema, rodo ele todo, mas a equação de normalização eu modifico. Eu vou utilizar a equação de normalização AIJ dividido pelo somatório de AIJ. E aí eu paro na ordenação absoluta referente a essa segunda normalização. Rodo ele novamente, fazendo exatamente o mesmo processo, utilizando os mesmos dados da matriz de decisão, a primeira, sempre, e mudo a equação de normalização para AIJ dividido pelo máximo de AIJ. E o último é eu pegar todas essas coordenações absolutas, né, que eu calculei em cada processo de normalização e somo elas, eu faço uma agregação com elas. O que apresentar a maior pontuação é a alternativa mais indicada. Então, o que eu fiz? Eu considerei tanto Moura, quanto Chebyshev, quanto as normalizações, fiz uma agregação de tudo isso e tenho uma única ordenação. Bom, após verificar, né, os resultados do Moura,
e dessa ordenação de Tibetchev, o que eu estou propondo? É justamente o que eu acabei de falar agora, né? Essa ordenação absoluta, né? Essa ordenação cardinal dessa primeira ordenação absoluta para normalização 1. E o que isso é? É o valor que eu observei no Moura, né? Que é o AIJM, menos o valor que eu observei no Tibetchev. Um menos o outro. Basicamente isso. E aqui eu estou trazendo uma figurinha para ilustrar o que eu falei. Então, Moura, as melhores são as maiores e no Tibetchev as melhores são as menores. Então, eu tenho, quando eu rodo o método Suara-Moura, eu vou ter lá basicamente duas ordenações, tá? Então, eu vou ter ordenação A, B e C, considerando já, eu tenho duas ordenações e depois que eu faço essa subtração, eu vou ter apenas uma. Então, assim, quando eu rodo o método, eu tenho os valores indicados pelo Moura, que são todos os maiores valores. Então, eu tenho A, B e C. E aí, depois, eu tenho os valores indicados pelo Tibetchev, que são os menores valores. Tem os mesmos A, B e C, só que, provavelmente, em algumas situações, eles mudam, né? O A ele pode ser o primeiro no Moura, mas pode ser o segundo no Tibetchev. Isso pode causar uma certa dúvida no tomador de decisão. Pô, rodei o método Suara-Moura, apliquei o Moura de acordo com o que o autor indicou, e quando fui rodar o Tibetchev, ele me diz que o B é o segundo, mas pela ordenação do Moura, ele me diz que o B é o primeiro. Qual que é o primeiro, então? Qual que é o segundo? Isso causa uma certa dúvida no tomador de decisão. Então, assim, esse foi o ponto que eu observei, porque fiquei nessa dúvida e tentei resolver fazendo essa subtração, considerando os polos extremos de cada um deles. Então, depois que eu rodo o método da primeira vez, eu vou rodar ele na segunda vez utilizando essa equaçãozinha de normalização, que é o EJ, dividido pelo somatório de EJ. Faço toda a subtração dele de novo e tenho novas ordenações. E agora rodo pela última vez, que é a terceira normalização, por isso 3N. Faço a subtração dele de novo, tenho terceiras normalizações. Então, o que eu tenho? Eu tenho ordenações absolutas para normalização 1, ordenação absoluta para normalização 2, no meio, e ordenação absoluta para normalização 3. E agora preciso saber, efetivamente, qual é a ordenação global, a ordenação final, né? Porque eu tenho 3 resultados para o A, 3 resultados para o B e 3 resultados para o C. E aí eu faço uma agregação desses valores, eu somo o A em cada ordenação, o B em cada ordenação, o C em cada ordenação, e tenho um único resultado de ordenação, que é a ordenação absoluta global. E essa é o plus do método, né? O diferencial do método. E aí agora, para deixar mais claro para vocês, a gente vai fazer um exemplozinho aqui pelo Excel, onde eu vou explicando esse passo a passo aqui de forma mais didática. Vamos lá. Vocês estão enxergando aqui o Excel, pessoal? Ainda não. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que eu não vou ter. Estão enxergando agora? Agora o PowerPoint. Agora foi o Excel. Agora foi? Beleza. Foi. Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho essa primeira tabelinha aqui, onde eu tenho aqui o cálculo dos pesos com suário. Tá? Eu peguei um exemplozinho aqui, que é para ilustrar, de repente, funcionário do mês. Né? Funcionário do mês, os funcionários que vão concorrer a uma bonificação, tá? Um bônus, algo diferenciado na equipe. Então, o que eu vou considerar? Quais são os critérios que eu vou considerar para poder dar premiação a essa rapaziada que está trabalhando, que está se dedicando e que tem a chance de receber um plus no final do mês lá no seu salário? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer, né, de acordo com o método Suara, é ordenar os critérios. Né? Eu ou o grupo que está comigo. Né? Eu, o gestor de RH, o gestor de produção, enfim.
A gente vai decidir junto o que é mais importante. Então, né, teoricamente, né, foi decidido que falta era mais vir em primeiro lugar, atraso segundo, comportamento, companheirismo, organização, né, limpeza, se o cara é limpo, deixa a bancada limpa, né, organizado e foco. Enfim, então o primeiro passo é fazer uma ordenação desses critérios que a gente entende ser importante. O segundo passo do método SWOT é eu calcular a importância comparativa de valor médio SJ. E o que é essa importância comparativa? É uma comparação paritária dos critérios. Eu vim aqui dizer, olha, o critério atraso, o segundo em relação ao primeiro, tá? Atraso é o segundo, o primeiro é falta. O critério atraso em relação à falta, ele é 10% menos importante, ele é 0,1. Comportamento em relação a atraso é 10% pior. Companheirismo em relação ao comportamento, 10%. Organização em relação ao companheirismo, 20%. Limpeza em relação à organização, 70%. Desempenho, 5%. E foco, 90%. Tá? São valores aleatórios, tá? Que foram chutados aqui. Beleza. Lucas, Oi. só uma dúvida. Isso eu faço sempre em comparação ao primeiro, isso? Em comparação ao que está antes do que você está analisando. Um exemplo, Tá. o primeiro aqui, né, que a gente ordenou é falta. Não tem Tá. ninguém em cima dele, então é 0. Ok. Ele não é pior do que ninguém. Mas atraso, como está em segundo, ele é menos importante que falta, mas é menos importante. Tá. É menos importante 10%, 0,1. Uhum. E no Beleza? caso, comportamento em relação a atraso, companheirismo em relação ao comportamento, isso? Exatamente, é isso Tá. mesmo. Entendi. Obrigado. De nada. E aí, o próximo passo é calcular o coeficiente KJ. O coeficiente KJ, ele diz que eu preciso só somar o que eu coloquei aqui com 1. Só isso. Então, vou somar com 1, somar com 1, somar com 1, somar com 1, todos eles. Tá? O próximo passo feito. Depois disso, eu preciso fazer o cálculo do peso, né? Que ele chama de peso recalculado. E o que é isso? Bom, eu sempre vou analisar aqui a linha, tá? Por que o peso recalculado aqui é 1? Porque ele me diz que se o coeficiente KJ for 1, então aqui ele é 1. Tá? Isso é o que o autor diz lá no artigo quando desenvolveu. Então, se aqui for 1, aqui também vai ser 1 no peso recalculado. Aqui é 1,1, então esse cara aqui já não pode ser 1. O que ele vai ser? Esse cara aqui ele vai ser o seu valor, né, anterior, né, o valor de cima da tabela, sobre o KJ do item que eu estou analisando. Então, é o 1, está aqui em cima, dividido pelo 1,1 aqui, que é o coeficiente KJ do atraso. O segundo, quem que ele é? Ele não é 1. Então, ele é o resultado de cima, né, que é 0,990, dividido pelo 1,1 do comportamento, que é o que eu estou analisando aqui, que é o comportamento. Vamos analisar aqui agora companheirismo. Companheirismo, ele já não vai ser 1, porque aqui no coeficiente KJ ele não é 1. Então, o que ele é no companheirismo? É 0,826, que é o valor de cima, dividido pelo coeficiente KJ do companheirismo. E assim sucessivamente. Vou até o final. O último passo é fazer uma normalização desses itens. E o que é essa normalização? É limitar, é não deixar que esse valor dos pesos passe de 100%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do critério e dividir pelo somatório desses valores. E aí eu vou ter um total aqui de 1, ou 100%. Então, isso aqui está me dizendo que ele tem 19% de peso, 18%, 16%, 15%, e assim sucessivamente. Então, esse é o método SWOT. É simples, é rápido de resolver. Tá? A gente coordena sozinho ou em grupo, a gente indica uma comparação paritária dos critérios, soma com 1, faz o peso recalculado e depois faz uma normalização desse peso. Finalizou o método, você já tem o peso para usar em qualquer método que você quiser ou usar no método SWOT no outro.
Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Beleza? Então, vamos seguir. O próximo passo é já dentro do método Moura. Então, o que eu trouxe lá no slide do Moura? A primeira coisa que eu preciso é pegar as informações para montar a matriz de decisão. E o que eu preciso para isso aqui? Eu tenho todos os critérios aqui em cima, tá? Eu preciso dizer quais são critérios monotônicos de custo e quais são critérios monotônicos de lucro. Então, eu tenho aqui que falta é custo, né? Quanto menos falta tiver, melhor. Quanto menos atraso, melhor. Né? Quanto melhor for o comportamento dele, é mais vantajoso, então é lucro. Né? Quanto mais companheiro, melhor. Quanto mais organizado, melhor. Quanto mais limpeza, melhor. Quanto mais desempenho, melhor. E quanto mais foco, melhor. Tá? E eu estou analisando 5 colaboradores. Tá? Colaborador A, B, C, D e E. E aí, levantei todos os dados da matriz de decisão, estou dizendo aqui que o colaborador A, ele não tem falta, ele tem um atraso, o comportamento dele é mediano, ele é muito companheiro, ele é mediano na organização, ele não é muito bom na limpeza, é muito bom no desempenho e é mediano no foco. E aí, para isso, eu preenchi toda a matriz de decisão, tá? Próximo passo é utilizar essa matriz de decisão para todos os elementos, né, para cada rodada de normalização, e agora preciso fazer a normalização. E essa normalização é de acordo com essa equaçãozinha aqui, que é a equação que o autor do método ele indicou no artigo original, que é a equação de normalização do Moura, é a equação nativa do método. Tá? E para fazer essa normalização, o que eu vou fazer? E o que é o processo de normalização? Eu poderia ter, eu tenho falta, que é em dia, eu tenho atraso, que já está relacionado com hora, eu tenho valores que estão relacionados com escala Likert, mas eu poderia ter custo, N coisas. Então, eu preciso normalizar para deixar todos eles na mesma unidade de medida, né? Todos eles aqui adimensionados. Então, o que eu vou avaliar no processo de normalização? Ó, eu estou pegando aqui, ó, o elemento, tá? que é o elemento falta do colaborador C. Eu estou dividindo ele pela raiz da soma quadrada desses elementos. E aí eu tenho esse valor normalizado. Tá? Esse daqui, que é o colaborador D no comportamento. Colaborador D no comportamento. Então, eu estou avaliando o que a gente colocou lá na matriz de decisão para ele, tá? Que ele tem um comportamento quase muito bom. Então, esse elemento, eu vou tirar a raiz da soma quadrada de todos esses elementos aqui, dessa coluna comportamento. Faço isso para todo mundo, eu vou ter essa matriz toda normalizada. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Beleza, vamos seguir então. Depois que eu faço isso, eu preciso ponderar essa matriz. E o que é ponderar essa matriz? É eu pegar o valor do peso, lá do método Suara, e considerar ele nessa matriz normalizada do método Moura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na falta, no colaborador C, e vou multiplicar o elemento normalizado dele pelo peso da falta. Então, a falta aqui tem 19,9%. Então, eu vou pegar esse valor, vou multiplicar pelo valor do normalizado do colaborador C na falta e vou ter a matriz ponderada normalizada. Faço isso para todos os outros. Então, se eu vier aqui no B, no comportamento, eu vou vir aqui e vou multiplicar pelo peso do comportamento. Tá? Depois que eu faço tudo isso, eu já consigo ter a minha ordenação do método Moura, utilizando essa formulazinha aqui, que lá no slide eu expliquei que ele era o quê? O somatório, né, dos critérios de custo, menos o somatório dos critérios somatório dos critérios de lucro menos o somatório dos critérios de custo, tá? E como que é isso daqui? Se a gente observar aqui em cima, eu tenho indicado o que eles são, né? Custo, lucro, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na linha
tá? Na linha do colaborador A, e vou somar todos os valores que são de critérios de lucro. Vou somar todos eles. Depois eu vou somar todos os valores que eu tenho de critério de custo. Depois eu vou diminuir essa soma do lucro pela soma do custo. E é exatamente isso que eu faço aqui, tá? Então, eu pego a soma do lucro menos a soma do custo, tenho o resultado. E aí, no Moura, a ordenação ela é decrescente, né? Do maior para o menor. Então, eu posso observar aqui que o maior é o 0,24, que é o B. Então, ele, na ordenação, fica em primeiro lugar. O segundo é o 0,21, que é o A. O terceiro é o 0,12, que é o C. E assim sucessivamente. Então, eu já tenho aqui a ordenação do método Moura. Bem simples de fazer também. Próximo passo é eu calcular a ordenação pelo método Tibet-Cheff em Max. E para isso a gente usa um valor de referência. E eu preferi entrar nesse valor aqui, no Excel, porque fica bem mais tranquilo da gente olhar do que eu ter que explicar isso lá no slide. Vamos lá. Vou trazer isso aqui para cá, para ficar mais simples. O que eu tenho? A primeira coisa que ele me diz é o seguinte, que eu preciso saber o que é esse RI, tá? Que ele me diz aqui, que RI menos NIJ. Vamos lá, o que é esse RI? Esse RI aqui, em módulo, é o meu ponto de referência. Então, é o que eu estou colocando aqui embaixo, né? RI, na verdade, aqui. É o meu ponto de referência, tá? E o que ele me diz? O meu RI da minha coluna de custo, se ele for da minha coluna aqui do critério, na verdade, se ele for custo, o meu RI é o menor valor. Se ele for lucro, o meu RI é o maior valor, tá? Ele pegou é outra coisa. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o mínimo desses caras aqui. Aqui é custo, o mínimo desses caras. Aqui é máximo, porque é lucro, então o máximo desses caras. E assim, sucessivamente. Beleza. Então, eu tenho o meu RI. Depois de eu verificar e indicar qual que é o meu RI, que é o meu valor de ponto de referência, eu preciso saber, vamos lá, tem o meu RI, tá. Então, primeiro indiquei o RI, agora eu vou vir aqui efetivamente no cálculo, tá? Que é diminuir o meu RI pelo meu NIJ. E o que é essa subtração? É eu verificar o meu ponto de referência e diminuir pelo valor que eu estou analisando lá na matriz ponderada e normalizada, tá? Que é essa matriz aqui mesmo. Então, no A aqui, é o meu ponto de referência menos o elemento do A. No B, é o meu ponto de referência menos o elemento do B. No C, meu ponto de referência menos o elemento do C. E aí eu faço essa subtração que precisa ser em módulo. Por isso que eu coloquei no valor absoluto aqui. Tá? Faço isso para todos eles. Depois que eu faço essa subtração, eu preciso calcular o máximo, tá? Que é esse max I aqui. E o que é esse max I? É isso daqui que eu fiz, ó. Eu venho aqui na linha do colaborador e verifico qual que é o máximo deles aqui. E trago o máximo. Então, eu tenho o máximo para a alternativa, tá? Alternativa A, B, C, D e E. Depois de verificar qual o máximo, eu vou ver qual o mínimo desses máximos. E o mínimo desses máximos eu faço uma ordenação crescente. Então, eu tenho aqui dois com o mesmo valor, que é o mínimo, que é o A e o B, 0,038, e o maior valor ficou em último, que é o 0,17. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho ordenação Moura e ordenação Tibet-Cheff do ponto de referência. No Moura, ele diz que o B ficou em primeiro lugar, e ele diz que o A ficou em segundo. Já nesse ponto de referência, eu tenho um empate entre o A e o B. Ele está dizendo que o último, no Moura,
ficou sendo o D, ficou em quinto, mas o quinto, no TBTF Min-Max, ficou sendo o C. Então, fica ruim, às vezes, de você tomar uma decisão. Opa, pode falar, meu amigo. Clécio. Lucas, só uma dúvida ali, quando tu coloca ali a ordenação, e como dois ficarem em primeiro, eu pulo, então a ordenação fica sem o segundo, é isso? Ele tanto faz, né? O que o método diz? Que eu não tenho um segundo, eu tenho dois que estão empatados, é exatamente o mesmo valor, Entendi. entendeu? Tá. Então, tanto faz se você escolher o B como primeiro, se você escolher o B como primeiro, o A ele já vai para segundo. Se você Entendi. escolher o A como primeiro, o B ele já vai para segundo, entendeu? Aí fica Tá. a critério do decisor. E aí, Tá. é isso que eu estou tentando propor para evitar, né? Que o decisor faça essa escolha, né? Mais indicado que o método indique matematicamente ou efetivamente que é primeiro e que é segundo Ah, colocado. sim. Perfeito. Tá bom, muito Beleza? E obrigado. aí aqui, de nada, cara. E aqui eu tenho uma ordenação absoluta. E o que é essa ordenação absoluta para essa primeira normalização? É justamente pegar esses valores aqui, ó, que é o Moura, que é o máximo, e o Tibetchev, que é o mínimo, né, menor valor, diminui um pelo outro. Então, o maior valor aqui dessa subtração é o mais indicado. Então, o que ele está dizendo? Que nesse caso aqui, o B seria o primeiro e o A seria o segundo. Aqui eu já não tenho empate, eu já tenho efetivamente o resultado da ordenação. Tá? O próximo passo é eu calcular todo o método de novo, mas com uma única modificação, que é a modificação da equação de normalização, né? E aí agora eu estou utilizando aqui o AIJ dividido pelo somatório de AIJ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, sempre da matriz de decisão, aquela lá de cima, tá? AIJ, que é o valor que eu estou analisando, dividido pelo somatório de AIJ, que é o valor daquele critério, tá? da coluna desse critério. Então, quando eu faço isso, eu estou normalizando aquela matriz de decisão. Então, normalizei toda ela e daqui para baixo o processo é exatamente igual. A única coisa que eu faço diferente é mudar essa equação aqui e aqui eu tenho exatamente o mesmo processo. Até eu chegar aqui no valor do Moura, no valor do Min-Max e no valor de uma nova ordenação absoluta. Depois eu faço isso aqui para outra equação de normalização e tenho aqui ordenação Moura, Min-Max e absoluta, em relação à terceira equação de normalização. Depois eu tenho uma ordenação absoluta global, que é justamente aquela agregação que eu falei com vocês. Eu vou pegar aqui, ó, o valor do A na normalização 3, o valor do A na normalização 2, o valor do A na normalização 1 e vou somar ele. Tá? O que apresentar o maior valor, faço isso para todos eles, A, B, C, o que apresentar o maior valor é efetivamente a alternativa mais indicada. Então, fica o B, o A, o D, o E e o C. Acabou o método. É isso. Tá? Então, vocês têm alguma dúvida em relação à matemática do método, a aplicação dele? Se não tiver nenhuma dúvida, eu posso mostrar a ferramenta que a gente fez em Python. Tá? Ele foi feito em Python e em Streamlit. E aí, o que eu vou fazer agora é só mudar o domínio, tá? Botar o domínio próprio, que ele está com o domínio do Streamlit, mas ele resolve as equações de uma forma bem simplesinha. A gente pode treinar aqui um exercício prático para ver como que o método ele funciona, quais os resultados que ele dá. E se tiver mais alguma dúvida, eu fico disposto a sanar todas as dúvidas se eu conseguir, né? Espero que consiga. Bom, e aí a gente desenvolveu essa ferramenta, eu fiz junto com o Isaac. Ele é um amigo que o mestrado me deu. E uma coisa muito importante, pessoal, é que façam alianças, tá? É muito importante. Fazer as coisas sozinho
é muito difícil, ainda mais no mestrado, né? Quem já está no doutorado, sozinho é muito mais difícil. Então, façam alianças, façam um grupo de pesquisa, porque vai ser muito menos doloroso para poder conseguir colocar os projetos em andamento. Tá? Então, eu fiz isso aqui junto com o Isaac me ajudou muito. Então, essa é a ferramenta, tá? O Suara Moura 3NAG, né? Para tomada de decisão. É uma ferramenta simples de utilizar, tá? Que a gente fala que ela foi desenvolvida para ser tomada decisão de forma simples, ela é totalmente gratuita, tá? Aqui tem o link da Casa Pesquisa Operacional para quem quiser verificar explicações, conteúdo sobre outros métodos e sobre a pesquisa operacional. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a página de home, né? Que é essa página principal. Eu tenho a página de cálculo, que é onde eu vou fazer a inserção dos dados e rodar o modelo, tá? Eu tenho a página que eu explico aqui, eu coloco um frameworkzinho sobre a utilização do método, aquele framework que eu coloquei na apresentação, e uma página que para poder quem quiser entrar em contato com os autores do método, tá? Da ferramenta, tem aqui nossos contatos, currículo Lattes, Certigate, LinkedIn, tá? Meu, do Isaac, do professor Marcos e do professor Simões. Beleza, pessoal? Então, o que eu vou fazer para demonstrar de forma simples aqui? Eu não vou fazer o mesmo exemplo do Excel, ele é muito grande, tá? Ele é simples de resolver, mas você perde um tempo colocando os dados. O que eu vou fazer? Vamos resolver um problema aqui, que é o problema da gente escolher um local para a gente comer, né? Um local, uma lanchonete, pode ser McDonald's, BK, Girafa, Madeiro, todo mundo acho que gosta de comer bem, né? Sair, fazer um lanche, né? Levar a companheira para comer, e sempre tem aquela situação, né? Onde é que a gente vai comer, né? Então, vamos resolver esse probleminha aqui para ver como que o método ele tá funcionando, tá? Como é que a ferramenta está funcionando. Primeira coisa aqui, eu preciso incluir o nome do meu projeto. Então, projeto lanche. Projeto lanche. Eu inicio aqui. Vamos colocar aqui McDonald's, BK, Girafas, Madeiro, KFC e Bob's. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas. Então, 6 alternativas. Confirmo o número de alternativas. Então, vamos lá. McDonald's, Girafas, McDonald's, Girafas, BK, Madeiro, KFC e Bob's. Beleza. E aqui, eu mapeei alguns critérios aqui, se vocês estiverem de acordo, a gente faz com eles, tá? Qualidade no atendimento, velocidade que o lanche fica pronto, sabor, preço e número de unidades, né? O que a gente percebe que tem mais unidades ali para a gente frequentar. Tranquilo? Pode ser isso, pessoal? Sim. Beleza, então vamos lá. 5 critérios aqui. Então, o primeiro aqui, qualidade no atendimento, tá? Qualidade. Eu preciso já dizer se esse critério ele é monotônico de lucro ou de custo, para poder fazer aquele cálculozinho lá da ordenação considerando isso. Então, qualidade é lucro, né? Quanto mais qualidade, melhor. Beleza? Depois, velocidade. O lanche fica pronto. Velocidade, o lanche fica pronto, tá? Que a gente percebe. Velocidade também, ele é lucro, né? Quanto mais rápido, melhor, né? Mas se a gente tiver com muita fome para comer. Depois o sabor, que também é lucro. Depois o preço, né? A gente quer comer bem e pagar barato. Então, quanto mais barato, melhor. Então, ele é custo. E unidades. Tá?
quanto mais unidades, né, tiver perto da nossa casa, do nosso local de trabalho, melhor, né? Mais opções que a gente tem. Então, ele também é lucro. E aí, quando eu faço esse preenchimento, o que ele já me dá aqui? Ó? Apresente o quanto os critérios são menos importantes entre si. E ele até me dá um exemplozinho aqui, tá? E ele diz o seguinte, que se eu entender, eu até pulei essa explicação, se eu entender que um critério ele é igual ao outro lá, eu acho que a qualidade ele não é pior, a velocidade não é pior que a qualidade, acho que é igual. Tem que ser bom atendimento e rápido. A gente coloca que ele é zero, tá? Sempre isso, nessa comparação aqui. Se um é igual ao outro, a gente coloca que ele é zero. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, por exemplo... Só uma pergunta. Quando você adota o critério de velocidade, você está falando de tempo que o teu produto está pronto? Porque aí, na verdade... o tempo que você percebe que ele foi entregue para você. Um exemplo, numa escala Likert, eu acho que o lanche do McDonald's fica muito mais rápido do que o lanche no BK. Então ele é 5. Eu fico esperando muito tempo quando eu vou no Girafas. Então ele é um, sabe? Aquele do 1 é muito ruim e do 5 muito bom. Só para a gente entender mais ou menos aqui como é que funciona. Eu digo em relação ao teu critério lá, porque acho que tu botou lucro, então tu tá considerando que maior a velocidade, mas na verdade quanto menor o tempo, melhor, não? Para velocidade. Então, o que acontece? Quanto menor o tempo, isso mesmo, ó, qualidade. Tá. Qualidade aqui é lucro. Então seria custo para velocidade, não? Velocidade é custo. Boa, isso mesmo. Velocidade Beleza. é custo. Né? Quanto menos o tempo, melhor. Verdade. Boa, bem observado. Valeu, obrigado. E aí, quando você muda aqui, ele já vai mudar automático. Beleza? Então, vamos lá. Quanto que a gente entende? Legal. Tá vendo? O tipo de coisa que acontece quando você está rodando um programa ao vivo. Só aconteceu um pouquinho mais cedo aqui comigo. E aí, o que eu fiz? Bom, não sei se é problema de internet, porque eu estou no trabalho, a internet está um pouco estável, pode estar atualizando, enfim. O que eu fiz? Eu deixei, então, o código aqui do lado, tá? E em caso, eu vou dar uma testada na minha internet, vou compartilhar o link aqui com vocês para quem quiser testar. Mas vou dar uma rodada aqui no código que eu fiz no Colab, só para a gente ver os gráficos que ele entrega e tudo mais. Beleza, pessoal? Porque eu já vi que deu problema ali no Streamlit. Vamos ver se aqui pelo Colab ele vai rodar melhor. Vamos lá. O que aconteceu comigo quando estava testando mais cedo e atualizou agora de novo. Então, vamos lá. Eu acho que eu estou com um problema. Foi. Bom, aqui eu vou inserir o número de critérios, então 1, 2, 3, 4, 5 critérios. Então, vou colocar o nome do critério aqui. O primeiro era qualidade, né? Qualidade e é lucro. Depois era velocidade e era custo. Depois era sabor, lucro, preço, custo, unidades, lucro. Beleza. Aí o que ele vai me trazer aqui? Ó? Quanto que o critério... Deixa eu aumentar aqui para ver se vocês enxergam um pouquinho melhor. Então, ó, quanto que o critério velocidade é pior em relação ao critério qualidade? Alguém vai querer me ajudar ou posso ir colocando os valores aqui? Beleza. Então, vamos lá, colocando. Ele é pior? Vamos supor que ele é pior 0,2. Sabor em relação à velocidade.
0,1. Preço em relação a sabor, 0,7. Unidades em relação a preço, 0,5. Beleza, aí aqui no final, ele já vai me dar o resultado, tá? Ele me dá aqui, ó, já, a importância comparativa de valor médio, né? As comparações que eu fiz. Ele me dá o coeficiente KJ, que é somar aquilo com 1, me dá o peso recalculado, me dá o peso do suário, para eu utilizar em qualquer outro método ou no método mesmo. Ele está me dizendo que a soma dos pesos é 1, então ele normalizou certinho. E aqui ele está me dando o gráfico com o valor desses pesos. Então, aqui ele está dizendo que a qualidade é mais importante, velocidade, sabor, preço, unidades e o peso de cada um desses critérios. Beleza? Próximo passo, eu vim aqui e pegar os valores do método Moura. Então, digite o número de alternativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui 6 alternativas. Então, eu tenho a primeira alternativa aqui, o McDonald's, MC. Aí eu tenho K. Tenho girafas. Padeiro. Tenho KFC. Tenho Bob's. E aí ele vai me pedir aqui, ó, qualidade lá do McDonald's. Vamos colocar aqui de 1 a 5, sei lá, 3. Velocidade, 3. Sabor, 4. Preço, vou colocar aqui 4. E unidades, 5, né? Tem muito McDonald's espalhado por aí. E aí ele muda para o BK, tá? Qualidade no atendimento do BK, vamos lá, 4. Velocidade, 4. Sabor, 5. Preço, quanto menor, melhor. Vou botar aqui que... Vamos botar um 4 também. Unidades, tenho menos unidades. Vou botar aqui 2, 3. Girafas, qualidade, 2. Velocidade, 2. Sabor, 2. Preço, 4. Unidades, 3. Madeiro, qualidade, 5. Velocidade, 4. Sabor, 4. Preço, vou colocar aqui o preço 5, mais caro. Unidades, 1. KFC, qualidade, vou botar aqui 4. Velocidade, 3. Sabor, eu gosto bastante, pelo menos. 5. Preço, 3. Unidades, 2. Bob's, qualidade, 2. Velocidade, 4. Sabor, 3. Preço, 2.
unidades 4. Beleza, coloquei para todos as alternativas, e aí ele já vai me trazer tudo preenchido. Então, eu tenho a matriz de decisão preenchida, tem a matriz normalizada, a matriz ponderada, estamos explicando o peso, tem a ordenação do Moura, tem a ordenação Chebyshev Min-Max. Então, aqui eu fecho o Suara Moura. E aqui eu vou rodar o plus, né? São as 3 normalizações, a distância absoluta e a ordenação global. Aí lá no finalzão, vamos ver. Então, aqui, ó, o que ele me deu? Então, eu tenho aqui a matriz normalizada, cada normalizada da segunda normalização, a matriz ponderada da segunda normalização, a ordenação do Moura da segunda, a ordenação Chebyshev da segunda. E aqui, para a terceira normalização, então normalizada, ponderada, e a ordenação do Moura para a terceira, a ordenação Chebyshev para a terceira. Então, aqui eu tenho a ordenação absoluta para a normalização 1, ordenação absoluta para a normalização 2, ordenação absoluta para a normalização 3 e ordenação absoluta global, que é a agregação de todas elas. Tá? Então, estou dizendo aqui que o mais indicado seria o KFC, depois o BK, McDonald's, Madeiros, Girafas e Bob's. E aqui eu tenho o gráfico com esses valores. Então, KFC é o maior, eu tenho o BK, enfim. E finalizou. Eu queria mostrar melhor um pouco pela ferramenta aqui, Suara Moura, mas ele deu uma atualizada no meio e eu acho que ia atualizar de novo quando eu estivesse mais lá na frente. Então, preferi rodar aqui, vou deixar o link com vocês. Vocês, se puderem aí, quiserem, forem utilizar o método, dá uma testada nele para ver se isso vai acontecer de novo. Tá? Eu vou ficar testando também para ver. Mas esse é o método Suara Moura. Tá? Depois que você efetivamente entende e aplica, é bem simples. A ferramenta, depois que você utiliza, ela tem os botões para você baixar as tabelas em Excel, com todas as ordenações, tá? Todos os Tá, mas gráficos, como é que faz? isso, tudo direitinho, tá, pessoal? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Mas ele é o quê? Da própria cooperativa? Assim, o que a gente tinha perguntado aí. Cara, esse software que você colocou no Streamlit, o Streamlit tem uns bugzinhos desse mesmo, de ficar atualizando. Ele fica em qual servidor? Do próprio Streamlit? Fica do próprio Streamlit, mas eu vou mudar. Tem o Heroku, que é outro servidor que utiliza para aplicações do Streamlit, acho que é Heroku, se eu não me engano, que o pessoal tem falado que é melhor. Então, assim, eu observei isso hoje, entendeu? Uhum. Eu venho utilizando, aí hoje, quando eu estava testando para poder fazer o exercício aqui com o pessoal, ele deu umas atualizadas. Eu falei, pô, estranho, isso nunca aconteceu. Aí eu fui lá no Colab, já abri, eu vou deixar de stand-by aqui para poder usar o Colab se acontecer de novo. Ele tem uns negócios também, se você usar muito rápido, tipo, a gente vai, mexe aqui rapidinho, e dá uns bugzinhos também. Pode ser isso também. Mas assim, é característica, né? Isso aí depois vai se... Característica dele mesmo, né? Mas depois vai se ajeitando. Dependendo, depois você vê até uma forma. Colocar o tipo de vez você fazer o input na hora, ele lê bem, trabalha com planilha. Você gera uma planilha, E joga a planilha para ele, né? faz todos os inputs, ele só lê e já calcula. Entendeu? É uma opção. É uma Né? opção. Geralmente o Shine lá do R eu trabalho muito assim, para evitar a gente ter que ficar manuseando muita coisa na hora e tal. Pode ser desses bugzinhos, né? Mas isso é coisa que depois vai se ajeitando. Isso aí é assim mesmo. O software nunca fica pronto, né? Pois é, Ele só para de dar bug. só para de dar bom. É isso aí. Verdade. Vai sempre Muito maneiro, melhorando. cara. Vou passar. Parabéns aí. Vai defender o quê? Novembro agora?
Novembro. Aí, estou finalizando a dissertação. A Simone tinha pedido para enviar para ele. Precisa enviar hoje, aí tinha dado até outubro para finalizar. E aí, em novembro, defender. Eu defendi, foi 23 de novembro, é isso mesmo. Finalzinho de novembro já defende. Beleza, alguém quer falar alguma coisa? Não, todo mundo entendeu? Estão quietos? Então, beleza, cara. Parabéns aí, mais uma vez, né? Valeu, cara. Vai defender grandemente, né? Já tá com Obrigado, tudo Lucas, aí pela já. tua disponibilidade. Vai vir TQM essa semana aí, acho que todos vão aprovar aí. Tem uma carretada de artigo lá que a gente mandou. E aí, tudo aprovando já é bom que valida nacionalmente e internacionalmente, né? É verdade. Então, Show de é um bola. gás legal. SBPO você vai, né? Oi? SBPO você vai, né? SBPO, vou. Eu vou também. Pretendo ir, né? Vamos ver. Até pra A gente cima. vê aí como é que vai fazer. Eu não sei se vai dar para eu ir todos os dias, né? Porque são muitos dias ausentes aqui do trabalho. É. Pelo menos os dias de apresentar, vou ver se eu faço um bate-volta para poder apresentar os artigos, enfim. Você Mas mandou quantos artigos pra lá? para o SBPO foram 3. 3. Eu tô com... Tem 3 lá também, mas eu só vou apresentar um. O outro carregado aí. Eu vou apresentar o da... A gente desenvolveu um teste de consistência pro Sapego. Pô, legal, hein, cara? Aí vai vir uma... Não, aí vai vir uma nova plataforma aí que eu fechei também. A gente vai atualizar, viu? O novo modelinho. Já tá no ar, né? Eu só não divulguei ainda, porque a gente ainda tá fazendo os testes. Essa semana aí tá divulgando. A nova plataforma do Sapego M. Aí essa daí já vem com o cálculo da consistência. Na verdade, o cálculo da Pô, consistência boa, foi para tese, né? boa, Da boa, tese, boa. entendeu? Mas aí, como já tinha um meio montado lá Bom do que já Sapego, não entrou, tinha... já entrou com tudo encaminhado, né, cara? Agora é agora... publicar, escrever, já foi na boa. Já saiu do mestrado com a situação mais ou menos encaminhada, né? Porque ia fazer na tese. Não. A tese já mudou pela terceira vez. Agora que ela estabeleceu, início do ano. Agora estabeleceu, Mas mas são não. 4 anos, né? Não dá para mudar assim no mestrado, que são 2 anos. Mas 4 anos Não, aí mudou a mestrado você situação. já tem que... Mas é Era uma correria. coisa, aí foi outra, aí depois... vai, segue isso aqui. Aí seguiu o rumo. É o modelerá, né? Só que esse daí ainda vai demorar ainda um pouco para ter software, que esse daí é enjoado para desenvolver. Valeu, cara. Boa noite aí, pessoal. Parabéns novamente, Boa Lucas. noite. Valeu, E aí, a obrigado, gente meu se amigo. vendo aí. Tá sempre se falando.